Olá pessoal, então vamos lá para nossa aula aqui, tá? Essa aula, pessoal, a gente vai trabalhar aqui os principais elementos da história de São Luís, tá bom? A gente vai dividir, eu vou dividir e vou organizar para vocês, lembrando que tem muitos outros detalhes, não dá, é óbvio que em uma só aula não tem como você trabalhar toda a história de São Luís, porque tem muitos elementos, então vocês podem dar continuidade ao estudo de vocês com a nossa apostila, você que adquiriu, está assistindo essa aula, você adquiriu a apostila, então você tem como ter esse conteúdo ali mais organizado ali, todos os elementos, mas essa aula já vai ajudar bastante porque eu vou tentar sintetizar para você todo esse conteúdo, para que você possa, a partir desse ponto, aprofundar seu conhecimento, tá bom, gente? Então, isso vai ajudar bastante para vocês entenderem mais sobre a história de São Luís, capital do Maranhão, tá, pessoal? E se você é novo no canal, se você está chegando aqui, peço para você também curtir esse vídeo, seguir, né, o nosso canal, deixa aquele like, tá bom, pessoal? Vai aqui nas notificações, ativa as notificações. Se você também já é meu aluno, você tem que fazer isso, tá? Já ajuda bastante aqui o professor Renê para que a gente possa construir sempre um canal mais forte, mais consolidado. Quero agradecer que tem muita gente que já foram alunos meus em outros concursos, muita gente aprovada já, tá? Muita gente tá fazendo São Luís que foi aprovada em outros concursos municipais e fico muito feliz de saber que pude contribuir de alguma forma dentro desse processo, tá, pessoal? Para você que não é meu aluno, você que não me conhece, eu faço apostilas sobre conhecimentos locais e regionais, link na descrição. A minha apostila custa R$ 25 e é um valor muito interessante porque, além disso, você na verdade está investindo em algo com muito valor, porque eu tenho uma apostila com questões, conteúdo e história, geografia atualizada do município e um suporte para vocês, tá, pessoal? Então é isso, eu sempre falo porque eu tenho que vender aqui meu peixe, né, para poder sempre me organizar aqui, tá, gente? Comprar meus equipamentos aqui, o YouTube, graças a Deus, tá pagando, e aí dá pra ir comprar uma câmera nova. Eu comecei com outra câmera, comecei sem ter uma luz aqui, então isso foi muito importante, que eu adquiri tudo isso através de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Então vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar aqui de uma forma com síntese, tá? Bem organizado, e eu vou colocar aqui alguns tópicos só para que a gente possa se organizar dentro dessa nossa linha de raciocínio, tá? Então, peço que vocês peguem o caderno aí, o tablet, ou aquilo que você está estudando, e venha comigo, que eu vou ser o mais claro possível. Então vamos lá, vamos começar pelo nome e a origem da cidade. Então, o nome de São Luís é uma homenagem feita pelos franceses ao rei da França, Luís XIII, conforme registrado pelo cronista, né, Claude de Havilly. E aí o Claude de Havilly, ele traz essa nomenclatura, essa informação sobre a origem, sobre o nome do município. E aí, com o tempo, a referência passou a ser associada a Luís IX, também conhecido como São Luís, rei da França. São Luís, rei da França, canonizado pela Igreja Católica devido à sua morte em uma cruzada na Idade Média. Então, podemos aqui já organizar esse primeiro tópico como São Luís, né, carregar o nome, né, em seu nome, memória de reis e histórias de devoção. Então, só para a gente organizar aqui, pessoal, então o nome de São Luís é uma homenagem feita pelos franceses ao rei da França, Luís XIII, conforme registrado pelo cronista Claude de Havilly. Com o tempo, a referência passou a ser associada a Luís IX, também conhecido como São Luís, rei da França, canonizado pela Igreja Católica devido à sua morte em uma cruzada na Idade Média. Então aqui eu tenho o nome da cidade, né? São Luís carrega em seu nome a memória de reis e histórias ali de devoção, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está falando aqui sobre a origem do nome de São Luís. Vamos para o próximo tópico, para que a gente possa desenvolver aqui nosso conteúdo. Então, vou colocar aqui o tópico de número 2. Lembrando, pessoal, que é óbvio que uma aula para a gente falar bem, assim, ampliar a história de São Luís deveria ser muitas aulas, mas aqui eu quero sintetizar esse conteúdo para você, para que você possa, assim, desenvolver seu conteúdo. Tem muita gente que está na correria, então acaba parando aqui e acaba entendendo mais. Nosso segundo tópico, ele fala sobre a natureza e as culturas indígenas que moldaram o início da história de São Luís. Então, pessoal, caminhando aqui para essa banda, aqui para essa parte dos primeiros habitantes, antes de se tornar a capital do Maranhão,
São Luís era uma paisagem quase intocada. Era habitada ali por cerca de 12 mil indígenas. Esses indígenas eram os tupinambás e eles estavam distribuídos em 27 aldeias. Esses povos eles eram liderados por morubixabas, né? Eles praticavam, como eles viviam ali? Eles viviam e eles praticavam a agricultura de subsistência. O que seria essa agricultura de subsistência? É aquele tipo de agricultura que você produz para a sua própria sobrevivência, para a sobrevivência dessas tribos indígenas. Eles viviam de caça, pesca e coleta de frutas, né? Então, essa pesca, essa caça, essa coleta de fruta era nos arredores. E ali, além dos tupinambás, viviam outros indígenas ali naquela região, né, outras tribos indígenas que tinham como origem a etnia potiguará. Então, a natureza e as culturas indígenas moldaram o início da história de São Luís. Então, quando a gente está falando sobre esses primeiros habitantes, a paisagem inicial, a gente às vezes costuma só pensar que a história de um município está relacionada à colonização, à chegada dos colonizadores. Mas aqui é interessante falar sobre esses 2 mil indígenas tupinambás que viviam ali naquela região, distribuída em 27 aldeias, uma paisagem quase intocada, né? E eram lideradas ali pelos morubixabas. Eles praticavam agricultura de subsistência, né? Viviam da caça, da pesca e da coleta. E também falar sobre a etnia dos potiguara, né? Que estavam ali também naquela região. Então você tem ali a natureza e as culturas indígenas, né, que moldaram o início da história de São Luís. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui para a gente ir conduzindo é a questão dos vestígios pré-históricos. Tá? Deixa eu adicionar aqui a nosso resumo. Então, a história da cidade começa muito antes da chegada dos europeus, com raízes na pré-história, tá, pessoal? Então, pesquisas arqueológicas no Sambaqui do Bacanga, né, revelam que a área de São Luís já era habitada por povos pré-históricos. Objetos pertencentes a pescadores, coletadores, caçadores, ceramistas, estão sendo estudados para desvendar mais sobre o perfil sociocultural dessas populações. Então, existem vestígios pré-históricos da região? Sim. E essa construção, até esse termo é questionado por nós historiadores, porque já esses vestígios eles trazem um elemento histórico. Então já dá para entender que São Luís ele começa bem antes da chegada dos colonizadores. E aqui a gente vai começar a fazer uma conexão dentro dessa síntese da história de São Luís com a colonização portuguesa. E aí a gente vai falar aqui sobre os desafios da colonização, né, que moldaram os primeiros passos do desenvolvimento urbano de São Luís, e assim entender como que os portugueses eles chegaram nessa região. Tá? E aí a gente tem um quarto tópico que pode ser analisado aqui, que é os desafios, né, que moldaram os primeiros passos do desenvolvimento urbano de São Luís. Ok? Pessoal, em 1535, então grava aí quando a gente vai falar sobre a colonização portuguesa. Em 1935, a região foi incluída no sistema de capitanias hereditárias portuguesas. O Brasil, quando ele foi organizado, quando ele foi colonizado pelos portugueses, eles dividiram o território que pertencia a Portugal, que estava ali do lado leste do Tratado de Tordesilhas, né? Então, esse lado leste que pertencia a Portugal, ele dividiu em capitanias hereditárias. Então, em 1535, a região ela foi incluída dentro desse sistema de capitanias hereditárias, mas a resistência indígena e as dificuldades de acesso impediram a consolidação de colônias. Então, apenas no final do século XVII, né, você tem ali elementos da civilização europeia começaram a transformar São Luís. E aí eu tenho alguns destaques, né? E esses destaques aqui que eu vou citar para vocês estão relacionados a melhorias urbanas. E aí a gente pode trabalhar aqui um outro elemento, claro, eu vou citar aqui para vocês sobre o período pombalino, que vai ter um impacto nessa dinâmica da região. Né? Você tem ali a canalização de água e a construção de fontes. Então, esses são os primeiros desafios aqui nessa síntese histórica sobre São Luís. A gente começa a analisar em 1535 a região, ela foi incluída no sistema de capitanias hereditárias portuguesas. Né? Você tem a resistência indígenas
dos indígenas naquela região ali. E você tem um outro período muito importante ali a partir do século XVII, com o período pombalino. Lembrando que no período pombalino os jesuítas foram expulsos do país, do Brasil. Você tem ali algumas medidas que foram relacionadas às melhorias urbanas, como a canalização de água e a construção de fontes. Tá? Lembrando, pessoal, se vocês tiverem interesse na minha aula completa, de uma forma mais estruturada, também tem uma história do Maranhão, história e geografia do Maranhão, tem um curso completo para vocês. Eu tenho muitos alunos que estão aqui que já adquiriram também meu curso de história e geografia do Maranhão, que já estão pensando já no concurso do estado. Então, se vocês tiverem interesse, link na descrição para adquirir o nosso curso, tá? Esse curso completo. Lá também eu até mesmo a aula sobre história de São Luís lá, tem mais detalhes, então a gente constrói muitas coisas. Eu tenho uma aula lá, acho que quase 50 minutos só sobre São Luís, porque tem muitas informações que eu não estou colocando aqui, porque essa aula, como eu expliquei para vocês, é para criar uma síntese e para que a partir desses pontos a gente possa ir aprofundando esses elementos sobre a história de São Luís, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico, que é muito importante também, que é a ocupação francesa de São Luís, tá? Deixa eu organizar aqui no nosso quinto tópico. Deixa eu diminuir aqui a logo, que aí vai ficar melhorzinho. Então, você tem aqui a breve presença, né, dos franceses, e aí a gente vai falar sobre um dos personagens importantes aqui, que é Daniel de La Touche, tá? Isso em 1612, né? Com o apoio de 500 homens, ele fundou a França Equinocial e estabeleceu o fonte, né? Ali estabeleceu ali o que seria o fonte de Saint-Louis. E aí Saint-Louis dá origem a São Luís. Então, os franceses, eles tiveram uma estratégia, né, para tentar bater de frente com os indígenas que estavam aqui nessa região, e também com a presença ali de portugueses ou aquilo que seria ali empecilho para ele chegar. Então, os franceses se aliaram aos indígenas locais, mas foram derrotados pelos portugueses na batalha de Guaxenduba, tá? Então, nessa batalha de Guaxenduba, eles foram derrotados, e essa batalha aconteceu em 1614, resultando então ali na expulsão dos franceses em 1615. Então, de 1612, com a chegada de Daniel de La Touche, né, ele chega ali com 500 homens, ele funda então a França Equinocial e aí o Fonte Saint-Louis. E os franceses, eles tentam ali se aliar com os indígenas, porque os indígenas, de uma certa forma, eles tinham uma resistência maior com os portugueses, tá? Porque os franceses, eles tiveram... é com muito cuidado que a gente fala isso, porque as terras pertenciam aos indígenas, né? Então os franceses se aproveitaram daquela malícia que talvez os indígenas ali, eles não perceberam essa malícia, que na verdade era sair de uma mão de um colonizador para outra, mas eles acabaram tendo uma aliança, porque eles tinham interesse nessa aliança com os franceses também. E aí tem essa batalha com os portugueses, a batalha de Guaxenduba, e os portugueses eles vencem essa batalha em 1614, resultando na expulsão dos franceses em 1615, tá falando daqui do século XVII. Então, a breve presença francesa deixou a marca cultural na história de São Luís. Além dos franceses, temos também a ocupação holandesa, tá? Vou organizar aqui mais um tópico para que a gente possa analisar aqui uma síntese, né, desta história maravilhosa de São Luís. Você tem a ocupação holandesa, que marcou um período de conflitos e destruição da cidade. Essa ocupação holandesa foi em 1641. Os holandeses invadiram São Luís, saqueando a cidade, né, e interrompendo ali a economia local. Teve muitos anos de guerrilha. Os portugueses reconquistaram o território em 1644. E aí você tem a ocupação holandesa, que marcou um período de conflito e destruição da cidade. Então, os holandeses estiveram ali em São Luís de 1641 até 1644. O próximo tópico que eu quero trabalhar com vocês é sobre a expansão econômica e cultural de São Luís, tá? Vamos organizar aqui como está nosso resumo, tá? Temos já 6 tópicos aqui. Vou criar aqui uma nova aba para a gente organizar aqui e começar as nossas tópicos. Então agora a gente vai para o 6º tópico, né, pessoal?
Aproveitando aí essa pausa, se você quiser adquirir nosso material, História e Geografia atualizado, conteúdos com questões, link na descrição, tá, pessoal? Então vamos agora para a parte 6, né, a expansão econômica que trouxe progresso, mas também gerou tensões sociais e políticas. Com a criação, então, vamos lá, vamos falar primeiro sobre a Companhia do Comércio do Maranhão de 1682. Primeiro a gente tem que trabalhar com alguns elementos aqui, tá? É muito interessante depois você abrir um tópico para você estudar um pouquinho mais de perto a revolta de Beckman, tá? Que a revolta de Beckman é um elemento muito importante para essa dinâmica econômica e cultural da região. Primeiro, a região, naquela época, a gente tem que pensar assim, pessoal. Hoje, a gente tem meios de transportes que diminuem o tempo, né, de deslocamento das pessoas. Então, hoje a questão sobre tempo e espaço, ele diminuiu bastante, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça lá no século XVII. Então, assim, o principal porto era o porto ali na Bahia, né? Ali na Bahia era a chegada de produtos manufaturados, era a chegada, naquela época, a mão de obra, ela era dividida ou na mão de obra indígena, e aí você vai, na época começou a ter uma proibição de ter mão de obra indígena, que foi uma exigência dos padres jesuítas, né? Então esses indígenas estavam sendo catequizados, então você vai ter muitas missões nessa região do Nordeste. E o Maranhão, com a proibição da mão de obra indígena, ele carecia de mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava era de mão de obra de escravizados, pessoas que foram escravizadas na África e trouxeram essas pessoas para o Brasil. Só que essas pessoas, esses escravizados, eles eram distribuídos no Brasil, mas não chegavam no Maranhão. Então, carecia muito de mão de obra escrava no Maranhão. Então, a população de São Luís, a população daquele núcleo começou a gente até coloca uma divisão dentro da história que existem as revoltas emancipacionistas e existem as revoltas nativistas. Aqui a gente está falando de uma revolta nativista. Então a revolta de Beckman é uma revolta nativista. Por quê? Eles não tinham um interesse concreto em se separar, ou seja, se tornar independente do poder de Portugal. Mas naquele período colonial eles queriam uma maior autonomia da região e que fosse criado algum mecanismo para que manufatura, mão de obra escravas e alimentos, né, toda uma estrutura pudesse chegar até São Luís. Tá? Então ali eles vão se rebelar contra o governo que estava lá em São Luís, que estava no Maranhão. E aí a revolta de Beckman começa com esses irmãos e algumas pessoas que eram simpatizantes do movimento a se rebelar contra o governo português. Tá? Eu estou resumindo aqui porque existem outros elementos mais próprios da revolta de Beckman, mas aqui, como essa aula é para que você possa ter uma síntese sobre o conteúdo, eu preciso colocar para vocês as seguintes informações. Primeiro, eles conseguem, né, a criação de uma Companhia do Comércio do Maranhão. A criação da Companhia do Comércio do Maranhão de 1682 tornou São Luís um centro de exportação de produtos. Quais eram esses produtos? Era o açúcar e o algodão. E aí vai integrando ao sistema comercial português. No entanto, pessoal, os altos preços, a exploração da elite local, culminaram na revolta de Beckman, a primeira insurreição contra Portugal. A revolta de Beckman é considerada a primeira insurreição contra Portugal. E aí temos a expansão da economia, que trouxe progresso, mas também gerou essas tensões sociais. Eu pretendo fazer uma aula só sobre a revolta de Beckman. Vou assumir esse compromisso com vocês aqui e depois eu adiciono lá no grupo para vocês e coloco aqui mais sobre a revolta de Beckman, porque tem alguns elementos ali que são dá uma outra aula. A gente pode ramificar aqui uma outra aula com mais tempo ainda, mas nosso propósito dessa aula é fazer uma síntese da história de São Luís aqui, para que a gente possa ter um pontapé inicial, para que você possa também aprofundar seus conhecimentos. Vale a pena, é interessante a gente abordar esse ponto, tá? E aí chegamos no nosso último tópico, né? São as transformações do século XX, e aqui você tem a modernização que deu nova vida à capital maranhense, conectando ao mundo. Deixa eu organizar aqui para o nosso sétimo tópico.
Pronto. Então, após os períodos de declínio econômico, São Luís então recuperou-se na segunda metade do século XX, e aí a gente pode pontuar aqui investimentos em infraestrutura, como a estrada de ferro Carajás e os postos do Itaqui e Ponta da Madeira. E aí esse empreendimento consolidaram ali a importância da cidade como um polo econômico, e aí traz aos elementos da modernização de uma nova capital maranhense, conectando ali aos elementos do mundo. Então, pessoal, essa aula é para a gente dar um pontapé para que você possa aqui, a partir desses tópicos, se aprofundar cada vez mais em conhecimentos ali sobre a história de São Luís, tá, pessoal? Então, aqui todos esses tópicos eu vou colocar esses tópicos aqui sobre a história de São Luís lá no grupo, tá? Eu vou mandar também dentro desse mesmo formato de material para que vocês possam. Lembrando que em breve também teremos mapas mentais e também eu pretendo trazer aqui uma aula para vocês de geografia com os dados geográficos atualizados e também alguns elementos ali geográficos ali mais para a questão também de meio ambiente, para a questão física, né? Então, isso vai acontecer aqui com vocês. Foi muito interessante aqui fazer, lembrando que é muito complicado, tem muitas informações, tá? Cada tópico aqui eu poderia desmembrar em uma aula, mas eu trouxe aqui uma síntese da história de São Luís para vocês, tá, pessoal? Eu sou o professor Daniel René. Se você gostou, deixa aquele like. Se você tiver interesse no nosso material, link na descrição. Mas fique aí que em breve teremos mais vídeos aí, mais informações sobre São Luís, tá, pessoal? Até mais!